Como perder um trem de propósito revelou uma surpreendente lição de vida. Clara sempre acreditou que sua vida seguia um roteiro previsível. Em sua pequena cidade costeira, onde o tempo parecia passar devagar, ela acordava cedo, tomava seu café quente, enquanto observava as ondas do mar quebrando na praia deserta. O dia seguinte parecia sempre igual: trabalho, casa e uma solidão que se tornava familiar. Mas tudo mudou em um segundo fatídico. Em um ato de distração, Clara perdeu o ônibus que a levaria a uma entrevista de emprego dos sonhos. O momento em que viu o ônibus se afastar, com o barulho do motor ecoando como um lamento distante, trouxe uma sensação de pânico, como se o mundo se tivesse desmoronando ao seu redor. Com a adrenalina pulsando em suas veias, uma nova realidade se descortinou. Aquele dia seria livre. O que fazer com horas sem compromisso? Um turbilhão de emoções a envolveu. Uma parte dela queria se trancar em casa, enquanto outra se perguntava: e se esse dia? O vento salgado trazia consigo promessas de mudança. Enquanto caminhava, Clara se deparou com uma cabana antiga, quase escondida entre as pedras. Era uma casa que o tempo se esquecera de engolir. Demorou um momento para a curiosidade vencer a hesitação. Ao entrar, os olhos dela brilharam. O cheiro de mofo era forte, mas algo mais estava naquele lugar. Um mistério. Em uma prateleira empoeirada, encontrou um diário já amarelado, com páginas desgastadas e símbolos intrigantes desenhados à mão. As anotações contidas ali falavam de encontros inesperados, pequenos milagres e decisões que mudaram vidas. Uma história, uma reflexão, uma coragem que transparecia a cada palavra. Ao ler as experiências de outros, o medo de Clara começou a se dissipar como neblina ao amanhecer. Ela se viu em cada relato, em cada emoção desnudada nas linhas escritas. As lágrimas escorriam livremente enquanto descobria como a vida de muitos se desviara do caminho esperado, e como essa virada trouxe Cresco. Clara, até então tão focada em seguir um caminho convencional, sentiu pela primeira vez o desejo de explorar o desconhecido. O diário se tornou seu novo guia em meio ao desconforto das incertezas. Cada nova página despertava uma faísca dentro dela. Claro que ela queria pintar, escrever e conversar com aqueles que não temiam a aventura. Dentro daquela cabana, começou a sonhar novamente. Lembrou de quão fácil era se permitir, de quão doce poderia ser a vida fora dos padrões estabelecidos. Com cada novo encontro que fazia ao longo de suas caminhadas, Clara descobria fragmentos de histórias que se conectavam de forma estranha e bela. Era como se o universo estivesse conspirando a favor de sua transformação. Mas à medida que essa nova realidade se formava, uma pergunta persistia: até onde ela estava disposta a ir para seguir esse novo caminho? Clara olhou mais uma vez para o diário nas mãos, sentindo o peso do que ele representava, não apenas uma simples coletânea de histórias. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou mais uma vez para o diário nas mãos, sentindo o peso do que ele representava. Não apenas uma simples coletânea de histórias, mas uma porta para possibilidades infinitas. Com um sorriso nervoso, ela se virou para encarar a orla. A verdadeira aventura, ela agora entendia, estava apenas começando. Mas nesse momento, um grito ecoou ao longe, cortando a brisa do mar. Um alvoroço.
O coração de Clara disparou à medida que se aproximava. Pôde ver um pequeno grupo de pessoas em volta de algo no chão. Curiosa, se misturou à multidão crescente, cada vez mais ansiosa e inquieta. Quando chegou mais perto, seu corpo congelou. No chão, um corpo estirado, a respiração falha, um jovem com a pele pálida. À sua volta, rostos preocupados, vozes nervosas. Alguém chamava uma ambulância. Ele está bem? Clara sussurrou para uma mulher ao seu lado, seus olhos arregalados de medo. Não sei. Ele parecia estar bem antes de desmaiar. A mulher respondeu, as mãos trêmulas. Acho que ele estava correndo. Clara olhou novamente para o rapaz. Algo na fisionomia dele lhe parecia familiar. Um nó se formou em sua garganta. E então, como um raio cortando a tempestade, uma lembrança a atingiu. Era Alex, o garoto da escola que a havia acolhido durante sua adolescência solitária, sempre com um sorriso e palavras de encorajamento. Encaminhado por uma rotina que levou a vida deles em direções diferentes, Alex desapareceu da sua vida, mas não da sua memória. O que ele estava fazendo ali? A sirene ao longe se aproximava, mas o tempo parecia fluir devagar. Clara sentiu a adrenalina subir. O pânico invadiu sua mente e uma onda de sentimentos a atingiu como um tsunami. Imediatamente, Clara se ajoelhou ao lado dele. Por um momento, tudo ao seu redor deixou de existir. Os gritos, as perguntas, o mundo em tumulto se desvaneceram. Ela se inclinou sobre ele, segurando sua mão. Alex, você me escuta? É Clara. Ele abriu os olhos devagar, uma luz fraca refletindo-se neles. Os semblantes que o cercavam se tornaram borrados. Clara? Sua voz era um sussurro. Então, do nada, um homem em uma jaqueta escura apareceu, empurrando a multidão com raiva. Afaste-se! Ele não pode ficar aqui! As pessoas se afastaram, mas Clara resistiu. O homem parecia determinado, como se estivesse em uma missão. Aguarda! Eu sou amiga dele! Clara gritou, mas ele se aproximou, puxando Alex sem cerimônia. Eu disse! Afaste-se! Não é seguro! O homem insistiu, quase descontrolado. O olhar dele navegava entre Clara e o corpo do jovem, como se estivesse avaliando perigos que ninguém mais percebia. Nesse instante, uma explosão de luz nos olhos de Clara. Ela viu, entre os papéis que caíam das mãos do homem, um símbolo que a fez estremecer. Era o mesmo símbolo que estava no diário que havia encontrado na cabana. Um frio percorreu sua espinha. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? E o que Alex tinha a ver com tudo isso? A ambulância finalmente chegou, a pouco mais que uma sombra na distância. Todo o caos parecia estar se acentuando em torno dela. Clara sentiu que a tomada de decisões que levara até aquele momento era insignificante em comparação ao que se desdobrava diante de seus olhos. O diário não era apenas uma porta para novas possibilidades. Era um território desconhecido e perigoso. O homem se virou, encarando Clara com uma intensidade que fez seu coração disparar. Você não devia ter mexido com isso, ele disse, como se ameaçasse, mas também havia um aviso. A vida que você conhecia acabou. As palavras dele ressoaram como um eco sombrio entre os murmúrios da multidão. E Clara se questionou se o que ela havia encontrado em busca de aventura era, na verdade, uma armadilha. Esta nova realidade estava apenas começando a se desenrolar. E ansiosa, mas assustada, ela se perguntou que segredos ainda estavam por vir. Clara sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. O homem de jaqueta escura a encarava, e ela podia sentir a tensão no ar. A vida que você conhecia acabou. Essas palavras ecoaram em sua mente, como uma sirene incessante.
O pânico crescia, mas seu olhar estava fixo em Alex, que lutava para ficar consciente. O barulho da ambulância se aproximava. Aquele homem, quem era realmente? A raiva e a preocupação em seu olhar a amedrontavam. Clara queria avançar, gritar, mas seu corpo estava congelado. Então, a multidão se separou abruptamente e ela viu algo que fez seu coração parar. Um objeto estranho, uma pequena caixa metálica, caiu das mãos do homem e se espalhou pela areia, como se fosse um segredo guardado há muito tempo. As pessoas começaram a murmurar e Clara se aproximou um pouco mais, sem perder de vista o que estava acontecendo. O homem fazia sinais, tentando recuperar a caixa. "Volte, não se aproxime", ele gritou, mas suas palavras eram abafadas pelo clamor da multidão. Enquanto isso, Clara estava paralisada, olhando para a caixa. O símbolo dela era igual ao que estava no diário. E então, na mesma fração de segundos, Alex começou a se agitar. Clara fez uma pressão na mão dele, desejando que ele abrisse os olhos. "Alex, me escute, você está seguro." Mas em vez disso, ele se virou, como se uma luta interna estivesse acontecendo. Sua expressão era de medo e dor, e Clara não sabia o que pensar. Estava tudo se desdobrando de um jeito inexplicável. Então, um verdadeiro clamor ecoou. A caixa se abriu de repente, e uma luz intensa irrompeu dela. Era tão brilhante que Clara teve que fechar os olhos. Murmúrios de choque começaram a circular pela multidão. Quando ela finalmente abriu os olhos, viu algo que a deixou em estado de paralisia. O homem de jaqueta escura estava de joelhos, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. E Alex, com os olhos arregalados, começou a murmurar palavras num tom estranho. "Clara, eu não sou quem você pensa que sou." O coração dela disparou com essas palavras. Tudo a que se apegara estava agora em risco. O que ele queria dizer? Ela queria perguntar, mas a urgência da cena a envolvia. As pessoas ao redor pareciam tão confusas quanto ela. Alguns estavam a passos largos, outros apenas observando a tudo em choque. "Eu não consigo controlar." Alex gritou, sua voz um lamento. Clara sentiu um nó na garganta. Aquela não era a voz que ela conhecia. O Alex do passado era sempre tão forte, tão confiante. O que estava acontecendo com ele agora? A luz da caixa parecia dançar em seu rosto, fazendo-o parecer mais distante. Então, como um golpe do destino, as ondas do mar subiram rapidamente, um movimento incomum que derrubou a cabana antiga. Clara olhou com horror enquanto o lugar que havia despertado seu espírito e deixado marcas profundas na vida dela desmoronava. Ela se virou bruscamente para o homem, que agora estava de pé, os olhos cheios de uma mistura de determinação e desespero. "Esse símbolo é a chave para tudo", ele disse, sua voz baixa, mas carregada de intensidade. "Você não sabe, Alex não pode lembrar, por isso ele não é quem você pensa que ele é." As palavras dele cortaram a atmosfera com a precisão de uma faca. Clara, trêmula, encarava Alex, incapaz de entender. Mas em seu coração, um pressentimento crescia. Poderia mesmo ser verdade? À medida que os segredos iam se desdobrando, a realidade que ela conhecia poderia ser uma ilusão. Os sussurros da multidão agora se tornavam gritos de pânico. "A vida que você conhecia acabou?" pensou Clara, sentindo o chão desaparecendo sob seus pés. O que mais ela não sabia? O que mais estava oculto em meio a essa explosão de luz e revelações? Ela olhou para Alex e o desespero tomou conta. A verdadeira aventura não estava apenas começando. Era uma jornada repleta de mistério e revelações,
que deixariam tudo que ela acreditava em frangalhos. O que mais o futuro reservava? Clara sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. O homem de jaqueta escura a encarava, e ela podia sentir a tensão no ar. A vida que você conhecia acabou. Essas palavras ecoaram em sua mente, como uma sirene incessante. O pânico crescia, mas seu olhar estava fixo em Alex, que lutava para ficar consciente. O barulho da ambulância se aproximava, mas tudo parecia distante, como se o universo tivesse desacelerado. Então, a luz da caixa começou a pulsar, vibrando com uma força estranha. Clara sentiu um arrepio na espinha. A multidão estava em um frenesi. Algumas pessoas recuando, outras avançando. E no meio daquele caos, o que parecia uma vida comum dos últimos dias estava se convertendo em algo surreal. O brilho da luz tomou conta da praia, como se estivesse chamando. Clara, eu não sou quem você pensa que sou. Alex continuou. Sua voz era uma sombra do que já fora. Clara queria entender, mas seu coração batia tão rápido que metade das palavras parecia perdida no ar. Então uma explosão de luz tomou conta de tudo ao redor. Clara se cobriu os olhos. E então tudo parou. Um silêncio estrondoso dominou o espaço. Clara, com o coração na garganta, olhou ao redor. O homem de jaqueta escura estava de joelhos, olhando para a caixa, como se tivesse visto um espectro. A luz, agora intensa, iluminava o rosto de Alex, mas também se expandia em direção a Clara, envolvendo-a em seu brilho ofuscante. De repente, a luz se tornou uma onda que envolveu a praia, devorando a multidão. Clara sentiu um puxar e, sem aviso, tudo o que conhecia estava sendo apagado, como se um botão tivesse sido pressionado. Sombras e sons, rostos e vozes, tudo se dissipou em uma bruma de nada. Clara abriu os olhos novamente, mas não estava mais na praia. Ela estava em um lugar diferente, uma sala escura com paredes de pedra e um ar pesado de mistério. E à sua frente, Alex estava ali. Mas não era o Alex que ela conhecia. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Ele parecia mais velho, mais sábio e ao mesmo tempo distante. A transformação era visível. Clara, você precisa compreender. Isso não é o que parece. O que estava acontecendo? Clara estava prestes a perguntar, mas então viu algo atrás dele. Uma mulher, com uma aura tão forte quanto a luz que a envolvia, surgiu das sombras. Clara a reconheceu instantaneamente. Era Sofia, sua melhor amiga da infância, que havia desaparecido sem explicação anos atrás. Sofia? Clara exclamou, confusa e assustada. Como você está aqui? Clara, eu fui levada. Estamos todos conectados. Alex, ele é parte de algo maior, algo que estamos tentando entender. A voz de Sofia tremia, mas havia determinação nos olhos dela. Os símbolos, o diário, tudo isso é um câncer, um ciclo de escolhas e destinos. Clara estava sem palavras. Mas como? O que isso significa? Mas antes que Sofia pudesse responder, Alex gritou, a dor visível em seu rosto. Eu não consigo controlar. É como se tudo escapasse dos meus dedos. As palavras dele cortaram a sala como uma lâmina. Clara sentiu um nó na garganta enquanto via a luta dentro dele, a transformação que não parecia completa, mas que estava a poucos instantes de se desdobrar. E então, como um grito de dor ecoando, a caixa irradiou uma luz tão intensa que Clara teve que cobrir os olhos novamente. Uma onda de energia correu pela sala e, em um instante, tudo ficou em silêncio. Quando ela despiu os olhos da escuridão, percebeu que Sofia estava agora deitada no chão, imóvel. O coração de Clara disparou. Sofia, o que aconteceu?
Alex estava paralisado, olhando para o corpo da amiga como se estivesse se despedindo de algo que nunca poderia recuperar. Eu não sabia que iria acontecer assim. A culpa se acumulava em sua voz e Clara sentiu uma sensação de vertigem. Alex, você precisa me dizer, o que é tudo isso? Clara exigiu, a voz embargada pelo medo. Ali, entre o choque e a negação, a verdade estava prestes a emergir. A vida que conhecera não apenas havia acabado. Tudo ao seu redor estava em um ciclo que ligava seus destinos de maneiras que Clara nunca poderia imaginar. E quando a caixa finalmente duvidou mais uma vez, uma nova onda de luz irrompeu, fazendo Clara se perguntar: quem realmente estava em controle daquela situação? E que segredos devastadores ainda permaneciam ocultos entre eles? Clara mal teve tempo para absorver o que estava acontecendo quando, de repente, a luz da caixa pulsou uma vez mais, iluminando toda a sala. Foi como se o próprio tempo tivesse parado. Um calor intenso invadiu o ar e Clara sentiu a pressão em seu peito aumentar. Alex, com os olhos arregalados e uma expressão que misturava medo e determinação, se virou para ela. Clara, você precisa ouvir. Sua voz estava mais firme agora, mas carregava uma urgência desesperadora. E enquanto ele falava, algo começou a se formar na luz. Era como se as sombras da sala fossem projetadas em uma tela invisível. Clara ficou paralisada, a boca entreaberta, o coração batendo forte. Nela começaram a surgir imagens rápidas, flashes de uma vida que não era dela. Estrundos de memórias não vividas, situações que nunca aconteceram, mas que pareciam tão reais. A cena mudou. Ela viu Sofia e Alex juntos, mas não como amigos. Havia um laço mais profundo, uma conexão que Clara nunca percebera. Completem a cerimônia. Uma voz ecoou da luz, profunda e autoritária. Alex ofegou, o medo dominando seu olhar. Clara, você não sabe o que está em jogo. Então, as imagens mudaram novamente, e Clara viu a mesma caixa metálica, mas agora em um laboratório. Cientistas, todos com rostos desconhecidos, se aglomeravam ao redor, discutindo algo sobre tempo, destino e realidade. A certeza de que havia ciência por trás de tudo isso a fez estremecer. Era como se Alex e Sofia fossem parte de um experimento, como peças em um tabuleiro de xadrez muito maior. Não. O que isso significa? Clara gritou impotente, o choque fazendo tudo parecer cinza em seu redor. As revelações a golpeavam. Alex, o garoto que ela conhecia, não parecia ser quem ele realmente era. Ele estava imerso em algo maior que suas vidas. Mas antes que Alex pudesse responder, a luz da caixa explodiu em uma nova onda de energia. Todos os sons e vociferar da sala se silenciaram de repente. Clara percebeu que algo não estava certo. Sofia, que estava caída no chão, começou a se levantar, mas não como antes. A expressão dela era diferente. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e Clara percebeu algo aterrorizante. Sofia, você está bem? Clara sussurrou, a verdade se formando como um monstro em sua mente. A amiga confiável, a que basicamente sempre fora seu abrigo, agora parecia estranha. Um sorriso perturbador surgiu em seu rosto. Clara, você não entende. Tudo isso é parte do plano. Alex e eu somos parte de algo muito maior. Como assim? O que está acontecendo? As palavras saíram de Clara em um tremor. A sala começou a tremer. Como se a luz estivesse liberando uma força além do controle deles. E então, a reviravolta surpreendente ocorreu. Sofia se virou abruptamente para Alex e, em um movimento fugaz,
retirou um pequeno objeto brilhante de sua jaqueta. Uma pequena chave feita de metal prateado que cintilava mesmo na luz que dispersava. Clara ficou sem ar quando a imagem da caixa metálica se sobrepôs àquela chave, revelando a conexão que nunca imaginou. A vida que você conhecia realmente acabou, Clara. Você e Alex estão aqui para tomar uma decisão. A voz de Sofia ecoou, e com um gesto de suas mãos, as paredes da sala começaram a se transformar, mostrando uma infinidade de portas, cada uma levando a um novo destino. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você quer dizer com decisão? Seu olhar estava fixo em Alex, buscando alguma explicação. Mas antes que pudesse receber respostas, a sala ruiu em um leve tremor, e enquanto Clara estava prestes a perder de vista tudo o que conhecia, um grito cortou o ar. Era um som agudo, quase distante, que ecoou nas paredes da nova sala. Clara sentiu um pânico inexplicável. O que aquilo significava? O que Sofia e Alex realmente eram? No meio do caos, Clara percebeu que tudo se desenrolava como um enorme quebra-cabeça, e as peças, Sofia, Alex, a caixa e agora essa chave, eram apenas algumas das muitas que ela precisava unir. Com o coração disparado e a mente em chamas, ela percebeu que a verdadeira questão não era o que ela sabia, mas o que estava prestes a descobrir. A vida que você conhecia acabou. A frase ecoou novamente, e Clara sabia que, independentemente do que acontecesse, nada seria como antes. Qual seria a próxima jogada neste jogo imenso e desconhecido? Clara mal teve tempo para absorver o que estava acontecendo, quando, de repente, a luz da caixa pulsou uma vez mais, iluminando toda a sala. Era como se o próprio tempo tivesse parado. Um calor intenso invadiu o ar, e Clara sentiu a pressão em seu peito aumentar. Alex, com os olhos arregalados e uma expressão que misturava medo e determinação, se virou para ela. Clara, você precisa ouvir. Sua voz estava má. Enquanto ele falava, algo começou a se formar na luz. Era como se as sombras da sala fossem projetadas em uma tela invisível. Clara ficou paralisada, a boca entreaberta, o coração batendo forte. Nela começaram a surgir imagens rápidas, flashes de uma vida que não era dela. Estrondos de memórias não vividas, situações que nunca aconteceram, mas que pareciam tão reais. A cena mudou. Ela viu Sofia e Alex juntos, mas não como amigos. Havia um laço mais profundo. Uma conexão que Clara nunca percebera. Completem a cerimônia. Uma voz ecoou da luz, profunda e autoritária. Alex ofegou, o medo dominando seu olhar. Clara, você não sabe o que está em jogo. Então, as imagens mudaram novamente, e Clara viu a mesma caixa metálica, mas agora em um laboratório. Cientistas, todos com rostos desconhecidos, se aglomeravam ao redor, discutindo algo sobre tempo, destino e realidade. A certeza de que havia ciência por trás de tudo isso a fez estremecer. Era como se Alex e Sofia fossem parte de um experimento, como peças em um tabuleiro de xadrez muito maior. Não, o que isso significa? Clara gritou impotente, o choque fazendo tudo parecer cinza ao seu redor. As revelações a golpeavam. Alex, o garoto que ela conhecia, não parecia ser quem ele realmente era. Ele estava imerso em algo maior que suas vidas. Mas antes que Alex pudesse responder, a luz da caixa explodiu em uma nova onda de energia. Todos os sons e vociferar da sala se silenciaram de repente. Clara percebeu que algo não estava certo. Sofia, que estava caída no chão, começou a se levantar, mas não como antes. A expressão dela era diferente. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural,
e Clara percebeu algo aterrorizante. Sofia, você tá bem? Clara sussurrou, a verdade se formando como um monstro em sua mente. A amiga confiável, a que basicamente sempre fora seu abrigo, agora parecia estranha. Um sorriso perturbador surgiu em seu rosto. Clara, você não entende. Tudo isso é parte do plano. Alex e eu somos parte de algo muito maior. Como assim? O que está acontecendo? As palavras saíram de Clara em um tremor. A sala começou a tremer, como se a luz estivesse liberando uma força além do controle deles. E então, como um grito de dor ecoando, a caixa irradiou uma luz tão intensa que Clara teve que cobrir os olhos novamente. Uma onda de energia correu pela sala, e em um instante, tudo ficou em silêncio. Quando ela despiu os olhos da escuridão, percebeu que Sofia estava agora deitada no chão, imóvel. O coração de Clara disparou. Sofia, o que aconteceu? Alex estava paralisado, olhando para o corpo da amiga, como se estivesse se despedindo de algo que nunca poderia recuperar. Eu não sabia que iria acontecer assim. A culpa se acumulava em sua voz, e Clara sentiu uma sensação de vertigem. Alex, você precisa me dizer, o que é tudo isso? Clara exigiu, a voz embargada pelo medo. Ali, entre o choque e a negação, a verdade estava prestes a emergir. O homem de jaqueta escura, que até agora estava ausente, irrompeu pela porta, seus olhos brilhando com uma fúria intensa. Foi você, Sofia. Você traiu todos nós. Ele apontou um dedo acusatório para ela e seu olhar estava cheio de desprezo. Clara ficou em choque. A revelação era devastadora. O quê? O que você quer dizer? O peso das palavras bateu como um soco em seu estômago. Sofia, a amiga que sempre esteve ao seu lado, era uma traidora? Sofia não é quem parece, Clara. Ela foi enviada para nos enganar, exclamou o homem e, naquele momento, tudo fez sentido. O diário, a caixa, as visões, tudo foi parte de um plano. Um plano em que Clara não era mais a protagonista. Você está mentindo! Clara gritou, mas o olhar determinado do homem contou uma história diferente. Não havia dúvidas nele. E naquele instante, Sofia começou a se levantar lentamente, como se estivesse se transformando. Seu sorriso se ampliou, mas seus olhos agora emanavam uma frieza aterradora. Você não entende, Clara. Tudo isso é um jogo. E você só é mais uma peça na mesa. As paredes começaram a encurtar e Clara sentiu a sombra se aproximando como se quisessem engoli-la. Sofia, por favor, você não precisa fazer isso. Clara implorou, mas a expressão de Sofia se tornou intransigente. Alex, de olhos fixos em Sofia, murmurou: o que você pretende fazer? E Clara percebeu que a situação estava além da compreensão. Eu vou fazer o que deve ser feito, Sofia declarou, segurando a chave e levantando-a como um cetro. E ninguém pode me parar, porque eu sou a chave para tudo isso, eu e Alex. Clara sentiu o chão sob seus pés tremer e a sala girar como um moinho de vento. Tudo ao seu redor estava se desintegrando, e as últimas palavras de Sofia antes de tudo desaparecer foram: a vida que você conhecia realmente acabou, Clara. E então, um piscar de olhos, tudo se apagou. A luz, as sombras, a traição. Clara se viu em um novo espaço, sem saber em que circunstâncias ou qual era seu papel. As perguntas ecoaram em sua mente enquanto um desespero começou a tomar conta. Aquilo era só o começo, e se como agora, um novo desafio se aproximava, com respostas que ela nunca teria esperado. A traição se movia como um vórtice em sua vida. E o que mais teria mudado? Clara mal teve tempo para absorver o que estava acontecendo, quando, de repente, a luz da caixa pulsou uma vez mais, iluminando toda a sala.
Era como se o próprio tempo tivesse parado. Um calor intenso invadiu o ar, e Clara sentiu a pressão em seu peito aumentar. Alex, com os olhos arregalados e uma expressão que misturava medo e determinação, se virou para ela. Clara, você precisa ouvir. Sua voz estava mais firme agora, mas carregava uma urgência desesperadora. Enquanto ele falava, algo começou a se formar na luz. Era como se as sombras da sala fossem projetadas em uma tela invisível. Clara ficou paralisada, a boca entreaberta, o coração batendo forte. Completem a cerimônia. Uma voz ecoou da luz, profunda e autoritária. Alex ofegou, o medo dominando seu olhar. Clara, você não sabe o que está em jogo. Então, as imagens mudaram novamente, e Clara viu a mesma caixa metálica, mas agora em um laboratório. Cientistas, todos com rostos desconhecidos, se aglomeravam ao redor, discutindo algo sobre tempo, destino e realidade. A certeza de que havia ciência por trás de tudo isso a fez estremecer. Era como se Alex e Sofia fossem parte de um experimento, como peças em um tabuleiro de xadrez muito maior. Não! O que isso significa? Clara gritou, impotente, o choque fazendo tudo parecer cinza ao seu redor. As revelações a golpeavam. Alex, o garoto que ela conhecia, não parecia ser quem ele realmente era. Ele estava imerso em algo maior que suas vidas. Mas antes que Alex pudesse responder, a luz da caixa explodiu em uma nova onda de energia. Todos os sons e vociferar da sala se silenciaram de repente. Clara percebeu que algo não estava certo. Sofia, que estava caída no chão, começou a se levantar, mas não como antes. A expressão dela era diferente. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. E Clara percebeu algo aterrorizante. Clara sussurrou, a verdade se formando como um monstro em sua mente. A amiga confiável, a que basicamente sempre fora seu abrigo, agora parecia estranha. Um sorriso perturbador surgiu em seu rosto. Clara, você não entende. Tudo isso é parte do plano. Alex e eu somos parte de algo muito maior. Como assim? O que está acontecendo? As palavras saíram de Clara em um tremor. A sala começou a tremer, como se a luz estivesse liberando uma força além do controle deles. Ela sentiu o chão vibrar, como se todo o universo estivesse na borda da explosão. E então, como um grito de dor ecoando, a caixa irradiou uma luz tão intensa que Clara teve que cobrir os olhos novamente. Uma onda de energia correu pela sala e, num instante, tudo ficou em silêncio. Quando ela despiu os olhos da escuridão, percebeu que Sofia estava agora deitada no chão, imóvel. O coração de Clara disparou. Sofia, o que aconteceu? Alex estava paralisado, olhando para o corpo da amiga, como se estivesse se despedindo de algo que nunca poderia recuperar. Eu não sabia que iria acontecer assim. A culpa se acumulava em sua voz, e Clara sentiu uma sensação de vertigem. Alex, você precisa me dizer. O que é tudo isso? Clara exigiu, a voz embargada pelo medo. Mas antes que ele pudesse responder, o homem de jaqueta escura irrompeu pela porta. Seus olhos fixos em Sofia, com uma fúria quase palpável. Foi você, Sofia! Você traiu todos nós! Ele gritou, a acusação cortando o ar como uma lâmina. Clara congelou, o queixo caindo. Sofia, uma traidora? Mas como? O que estava acontecendo aqui? A expressão de Sofia se transformou. Ela levantou a cabeça lentamente, um sorriso estranho se espalhando por seu rosto. Não é o que você pensa, Clara. Todos nós temos papéis a desempenhar, e minha lealdade não está com você. Seus olhos brilhavam de um jeito diferente, e Clara sentiu uma onda de desespero. Então, em um movimento rápido, Sofia ergueu a chave metálica. A vida que você conhecia se foi, Clara,
Você está prestes a descobrir quem você realmente é. E antes que Clara pudesse protestar, Sofia pressionou a chave contra a caixa. Uma onda de luz irrompeu, engolindo tudo. Clara se sentiu sendo puxada. No momento seguinte, encontrou-se em um lugar que a deixou estupefata. Estava em uma sala familiar, mas tudo estava diferente. As paredes eram de uma cor vibrante que nunca havia visto, e em vez de tecnologia, inúmeras imagens estavam flutuando ao redor, representando momentos de sua vida, de uma forma distorcida e surreal. Mas o que a deixou em choque era a presença de Alex, que agora parecia feito de energia pura, radiante, e ele estava sério. Clara, você precisa saber a verdade. Então ele apontou para uma das imagens. Aquela cena era bela, apenas uma fração de segundo do que parecia ser um futuro. Ela estava em uma cidade cheia de vida, com pessoas ao seu redor. Mas havia algo sombrio na atmosfera. Isso está acontecendo por sua causa, porque você fez escolhas, Clara. E estas escolhas estão gerando repercussões, não só na sua vida, mas em todas as vidas conectadas a você. A voz dele ficou baixa, quase um sussurro. Você precisa decidir, continuar esse ciclo ou acabar com tudo. As consequências serão devastadoras. E assim, enquanto os medos e a realidade começavam a desmoronar ao seu redor, Clara percebeu que as raízes do que estava acontecendo eram muito mais profundas do que qualquer um imaginava. Também conseguiu notar que aqueles que estavam mais próximos a ela eram os mesmos que estavam dispostos a trazê-la para um caminho sombrio. E tudo que ela acreditava ser verdade estava prestes a desabar. A verdadeira escolha estava diante dela, e o tempo estava se esgotando. Clara olhou para. Você precisa saber a verdade. E antes que pudesse processar tudo, uma onda de luz irrompeu da caixa, trazendo uma sensação quase palpável de urgência. As imagens projetadas dançaram ao redor deles, revelando fragmentos do passado e, ao mesmo tempo, esforços desesperados do futuro. Mas então tudo mudou. Um estalo ensurdecedor cortou o ar e a sala começou a tremer violentamente. Clara viu as imagens se distorcendo, como se um enorme poder estivesse se desenrolando. A luz pulsava em uma frequência alarmante e ela podia sentir a eletricidade no ar. Um frio percorreu sua espinha quando um novo som surgiu. Um zumbido profundo que parecia vir do próprio núcleo da sala. E subitamente um grito. Som alto, intenso. Clara se virou para ver Sofia, mas não era ela. A transformação estava completa. As feições da amiga se tornaram distorcidas, uma máscara de ódio e desespero. Clara! Ela gritou, mas a voz não era dela. O timbre era mais baixo, mais profundo. Você não entende. Eu sou a chave, mas não para o que você imagina. O mundo ao redor parecia desmaterializar, e Clara estava paralisada. A sala girava, as paredes se comprimindo, e o homem de jaqueta escura entrou novamente. Sua presença agora, mais ameaçadora. Você não sabe, a verdade é muito mais profunda. Ele parecia pálido, quase como se tivesse esgotado toda a energia. Mas seus olhos brilhavam com um fogo intenso. Estava tudo orquestrado. Ele respirou pesadamente, e as palavras caíram como pedras no chão. Você, Clara, você e Alex, e até mesmo Sofia, todos vocês são experimentos. Fomos usados para abrir um portal, um ciclo, algo que foge do controle. E a única maneira de acabar com isso é sacrificando um de vocês. Sacrificando? Clara repetiu, a horrenda revelação perfurando sua mente como um punhal. As imagens novamente mudaram à sua volta, e lá estava ela,
sozinha, presa em um futuro sombrio, cercada por sombras que a observavam, mas nunca a tocavam. E dentro dela, algo se partiu. Sofia hesitou, um momento de dúvida atravessando seu olhar, mas logo se transformou em alucinação fria. Você não pode me impedir, Clara. Você não sabe que eu também sou uma vítima. Eu fiz isso por você. A raiva e confusão a envolviam, e era como se todas as fórmulas da história dela estivessem se desdobrando diante dos olhos de Clara. Então, algo mais aconteceu. Clara sentiu um puxão no coração. As memórias começaram a surgir como flashbacks das cenas que vivera e de todas as pessoas que tocou durante sua vida. As conversas com Alex, os risos com Sofia, momentos de vulnerabilidade e amizade. Uma verdade pulsante começou a revelá-la o que ela realmente era. Não uma vítima, mas um agente de mudança. Num momento de desespero, Clara gritou, uma onda de energia transbordando de seu ser. Não! A vida que você conhecia não se resume a isso. Sempre temos escolhas. As palavras reverberaram na sala, e a luz da caixa começou a espiralar em torno dela, como se estivesse se unindo à sua determinação. A transformação no ar ficou palpável, e as sombras mendigantes começaram a recuar. Mas ainda havia um preço a pagar. Uma sombra escura se ergueu da caixa, crescendo em forma de uma figura imensa que parecia se alimentar do caos. Vocês pensaram que poderiam escapar de mim? A voz era um eco grotesco. E a forma começou a avançar em direção a Clara. Um instinto primal tomou conta. Clara olhou para Alex, sem saber o que fazer. E então, com uma força inesperada, ela se lançou para a frente. Uma ideia brilhante atravessou sua mente. Juntos. Precisamos fazer isso juntos. Ela estendeu a mão e Alex, assustado, mas alerta, a seguiu. E no momento em que suas mãos se uniram, a sala explodiu em uma luz intensa. Clara não pôde evitar o grito que escapou de seus lábios enquanto a luz os envolvia por completo. O homem de jaqueta escura gritou. As sombras se expandiram e a sala se transformou em um imenso vórtice de energia. Mas assim que tudo parecia se estabilizar, um rugido ensurdecedor ecoou. Uma fissura apareceu na realidade, e quando Clara olhou, viu o que estava além. Uma dimensão alternativa, uma nova realidade, onde tudo o que conhecera não existia mais. O moto contínuo de seu ser estava se expandindo, e a voz ecoava em sua mente. A escolha foi feita. O que vem a seguir está além da sua compreensão. E naquela fração de segundo, uma nova verdade surgiu. Não restava apenas uma batalha entre amigos e inimigos, mas uma luta entre realidades. O coração de Clara disparou. Estamos juntos nisso, ou será que não? Um mistério profundo cresceu no ar. E a pergunta queimava como uma labareda. Quem era o verdade? E a que custo a luz seria a resposta? Clara olhou para Alex, o coração acelerado, as palavras dele ainda ecoando em sua mente. Estamos juntos nisso. Ou será que não? O pensamento se agitou e ela teve a sensação de que o universo ao redor deles estava mudando novamente. O calor da luz os envolvia, mas havia algo mais. Um frio cortante que parecia surgir do centro da sala. Enquanto tentava processar tudo, uma sombra conhecida surgiu das bordas da luz. O homem de jaqueta escura, agora com os olhos fixos em Sofia, não parecia mais ameaçador, mas desesperado. O que você fez? Ele pediu, a voz quase implorando. Esta não era a intenção. Não podemos deixar que o ciclo se complete. Clara sentiu um calafrio. Ciclo? Que ciclo? As palavras saíram em um sussurro, mas a tensão no ar era palpável.
As imagens ao redor começaram a se distorcer novamente, e Clara percebeu que as respostas estariam mais perto do que pensava. Sofia, imóvel, parecia significativa e estranha ao mesmo tempo. E então, de repente, ela começou a rir, uma risada baixa e sombria. Você realmente acham que controlam isso? Eu sou a chave, mas não do jeito que pensam. Ponto. Uma sensação de pânico sumiu pelo corpo de Clara. O que você quer dizer com isso? Os olhos dela estavam fixos em Alex, que observava a cena com uma mistura de confusão e medo. Clara podia sentir a energia pulsando ao redor deles, e a cada segundo parecia mais intensa. O homem da jaqueta escura começou a tremer. Você não pode, você não deve fazer o que está pensando fazer. Sua voz era um grito ofegante, mas Sofia não parecia se importar. Com um movimento rápido, ela ergueu a chave e a água da sala começou a brilhar. Uma explosão de luz queimou a sala. Clara se sentia enjoada, como se estivesse sendo puxada, e quando a luz começou a se acalmar, tudo pareceu mudar. A sala estava diferente e Sofia não estava mais ali. Em seu lugar havia uma figura, uma silhueta conhecida, mas não familiar. Clara sentiu o queixo cair. Não, não pode ser! A nova forma tinha a mesma fisionomia de Sofia, mas os olhos eram de um tom profundo, escuro. E então algo despiu a máscara. Os cabelos, a voz eram diferentes, mas a essência era a mesma. Eu sou você, Clara. O choque cortou seu coração. Como assim? O que está acontecendo? A pergunta saiu como um sopro, trêmulo e confuso. A figura sorriu, mas havia um brilho sinistro nos olhos. Você sempre foi a chave. Sempre. Outro ciclo, outra vida. Você se esqueceu de quem realmente é. E então, um flash de memórias invadiu a mente de Clara. Momentos que não se lembrava, segredos guardados, ele mesmo sussurrava em seu ouvido. Eu sempre estive aqui. O ciclo só poderia se repetir se você me aceitasse. E eu sou a única que pode te libertar. Liberar? De quê? Clara estava paralisada, incapaz de se mover. O homem da jaqueta escura estava em choque. Você não pode fazer isso. Clara, ela não é você. As palavras soaram como um golpe. Tudo o que conhecia estava desmoronando. Então, um instinto profundo a atingiu. E se tudo não passasse de um plano? Um jogo de xadrez onde todos eram meras peças. Está tudo entrelaçado, você sabe. A figura se aproximou, a voz reverberando como um eco distante. O que foi será, tudo é uma ilusão. E num momento crítico, Clara finalmente entendeu. O que havia sido Sofia, a sua amiga, não era. A sala começou a tremer e o tempo parecia estar sucumbindo ao caos. O que vamos fazer? O que você quer de mim? Clara sentia o chão sob seus pés e o homem em sua frente estava prestes a desmoronar. Mas a resposta não viria. A luz pulsou novamente e a sala foi engolida em um vácuo escuro. Clara percebeu que suas escolhas agora valiam mais do que nunca, mas a pergunta permanecia ecoando em sua mente. O que aconteceria quando a verdade finalmente fosse revelada? O que tinha se tornado e o que perderia se não agisse? As sombras se avultavam e um novo mistério imenso se aproximava, esperando para desdobrar-se em suas mãos. Clara sentiu seu coração aos saltos enquanto encarava o reflexo de si mesma, aquele que não reconhecia. Eu sou você, Clara. Essas palavras reverberavam em sua mente como um eco sem fim, e um frio cortou sua espinha. O que isso significava? Ela se sentia perdida, mas havia algo potente dentro dela, como se cada escolha feita fosse uma peça fundamental de um quebra-cabeça cósmico. Sofia, você não pode ser eu! Clara gritou, a voz trêmula.
Mas a figura sorria de modo pacífico, ensaiando um movimento que parecia uma dança entre as sombras e a luz. A vida é um ciclo, e você já passou por tudo isso antes. As memórias que você reprime estão à beira de serem liberadas. A tensão no ar aumentava, e o homem da jaqueta escura pareceu perceber. Sua expressão mostrava revés e desconcerto. Você não pode deixar que isso aconteça, ele exclamou, enquanto a sala continuava a se contorcer como se estivesse viva. Algo estava prestes a estourar. Calem-se! Clara gritou, seu olhar se fixando na figura que representava um outro lado sua. Eu sou eu, e tudo isso precisa parar. Uma onda de coragem a atravessou, e como um impulso ela avançou. A chave metálica brilhava, pulsando com energia, refletindo suas emoções. E então tudo aconteceu. A luz da caixa se expandiu e engoliu a sala, mas Clary soube que não podia recuar. Nós somos mais do que peças nesse jogo, ela gritou, e Alex se juntou a ela, determinado a lutar ao lado dela. Juntos, Clara, vamos romper esse ciclo uma vez por todas. O espaço ao redor delas explodiu em uma cacofonia de luz e sombras, gritos e silêncios. Eles se entrelaçaram, como estrelas dançantes no espaço. Clara percebeu que Sofia e o homem da jaqueta escura estavam em um equilíbrio precário. A figura de Sofia estava se desfazendo em um espetáculo de luz, revelando sua verdadeira face, seu verdadeiro eu. Liberte-se, Clara. Você tem o poder de mudar tudo. O peso da verdade caiu sobre Clara, e com um movimento decidido, ela ergueu a chave. Eu escolho a liberdade. Eu escolho a vida. E nas profundezas de seu ser, uma explosão de emoções se transformou em força, e as memórias de sua vida, as partes que havia esquecido, inundaram sua mente com clareza. Mas o que você faz? O homem da jaqueta escura gritou. O desespero agora é evidente. E então houve um silêncio mortal. Clara sentiu que o tempo havia atravessado o próprio tempo, e na sua declaração havia um poder que ressonava na eternidade. A luz da caixa conjurou um caminho, uma saída que a levou para o futuro que parecia perdido. E quando a luz se acalmou, Clara se viu em um lugar diferente. Não era a praia ou a sala anterior, mas um espaço vasto, repleto de possibilidades. Alex estava ao seu lado, e ao olhar em volta, viu rostos conhecidos surgindo entre as sombras. Amigos, familiares, todos aqueles que tinha querido rever. Foi aí que ela percebeu. A batalha não era apenas entre luz e escuridão, mas entre as várias realidades que coexistiam, todas esperando por uma única decisão. Nunca foi só sobre nós, disse Alex, sorrindo. São as escolhas que moldam tudo. Respirando fundo, Clara sorriu também. Finalmente, teria a chance de construir o futuro que desejava. À medida que tudo ao redor ganhava vida novamente, Clara olhou para a nova jornada à sua frente. Não havia mais sombras. Mas em seu coração, uma pergunta persistia. O que mais me espera? E assim, a luz envolveu os dois, levando-os para um novo capítulo de suas vidas. Mas a verdade, a verdadeira aventura, estava apenas começando. O ciclo poderia ter mudado, mas a essência da vida continuava. Ei, antes de encerrarmos essa saga empolgante, preciso que você me ajude. Inscreva-se agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para dar aquela força pro algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Comente sua reação sobre esse desfecho incrível e suas teorias. Quero saber tudo. Conhece alguém que precisa conhecer esse final incrível? Compartilhe imediatamente com pelo menos 5 amigos.
Não espere nem mais um segundo para fazer parte dessa jornada com a gente. Estes são os verdadeiros fãs que fazem a diferença.